dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Josué, as histórias que envolveram a conquista da Terra Prometida. No capítulo de número 7, a palavra de Deus nos diz assim no verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glórias e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Esse é um momento muito tenso que Israel estava vivendo, porque depois daquela vitória estrondosa sobre Jericó, diz a palavra de Deus que adiante existe uma cidade pequena chamada Ai. E diz a Bíblia que Josué mandou que os espias fossem olhar a cidade para que eles pudessem construir um plano estratégico de invasão, e descobriram que era uma cidade frágil, diferente, muito diferente da cidade de Jericó. E os conselheiros disseram a Josué: olha, não precisamos cansar todo o exército. Se mandarmos 2 a 3 mil soldados será suficiente. E a Bíblia diz que foi assim que decidiram então enviar 3 mil soldados, cerca de 3 mil soldados contra a cidade de Ai. E para surpresa de Josué e de todo Israel, a Bíblia diz que os moradores de Ai lutaram contra o exército de Israel e 36 soldados morreram naquela batalha, e aqueles 3 mil soldados de Israel fugiram dos homens de Ai, dos moradores de Ai. E isso foi assim uma derrota que trouxe um constrangimento muito grande. E a Bíblia diz que Josué foi consultar ao Senhor sobre o que havia acontecido. E Deus disse: olha, existe anátema no meio de vós, existe pecado no meio de vós. E Josué não sabia o que tinha acontecido. E diz a Bíblia que ele reúne o povo e vai tirar sortes para ver sobre qual tribo havia o pecado. Depois de identificar a tribo, sobre qual família daquela tribo havia pecado, até que chegou a Acã. E então o texto que nós lemos, Josué chama Acã e diz: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor seu Deus, Israel. Confesse o que você fez, não esconda de mim. E aí a Bíblia diz que Acã, ele confessou o seu pecado, dizendo: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Porque a orientação do Senhor é que Jericó era uma guerra que cabia somente ao Senhor. Por isso o despojo da guerra era de Deus. Ninguém podia tocar em absolutamente nada do despojo da guerra. E quando Acã viu entre os despojos uma capa babilônica e uma barra de ouro, ele os tomou para si, ele escondeu dentro da sua bagagem, e diz a palavra de Deus que por isso Israel viveu aquela experiência de derrota naquela batalha. As pessoas podem esconder as coisas dos homens, mas ninguém pode esconder nada de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a palavra do Senhor, contemplando os bons e os maus. Essa história de Acã nos faz entender que nós não podemos mentir ao Senhor e nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece todas as coisas, e o pecado de Acã custou caro para 36 soldados, para 3 mil homens que fugiram, para a vergonha que eles passaram diante da cidade de Ai. Mas como consequência, custou caro para Acã, sua família, porque eles foram punidos. Acã e toda a sua família receberam a justa punição por causa do seu pecado.
Por isso, querido, não esconda o seu pecado do Senhor. Pecados ocultos provocam derrotas tremendas na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos o pecado, alcançamos misericórdia. Mas aquele que mantém o seu pecado no seu coração, aquele que guarda o seu pecado na sua vida, e tem gente que tem pecados escondidos, pecados prediletos, tem gente que tem pecados guardados, e esta história nos ajuda a entender a necessidade de confessarmos os nossos pecados e buscarmos o perdão do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque existe uma severidade da parte do Senhor para com o pecado, sempre foi assim. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a evitar o pecado em toda a sua manifestação, em toda a sua extensão. E se porventura, ó Deus, a gente pecar contra o Senhor, dá-nos um coração humilde para confessar e deixar, para que a gente possa encontrar misericórdia. Que, ó Deus, este dia seja para todos nós um dia de reconciliação contigo. Seja um dia de vivermos em santidade, para que, ó Deus, as vitórias do Senhor se manifestem em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?